O dia em que eu fui guia de um motorista de ônibus. Olá, boa noite, tudo bem? Eu queria compartilhar algo que aconteceu comigo hoje, eu achei assim extremamente inusitado. Eu estava saindo do serviço e quando eu fui pegar o ônibus, eu fui pagar a passagem para o motorista e assim que ele me entregou o troco, ele pediu para que eu ficasse sentada na frente. Eu estava sentada, né? Sentei para esperar ele me dar o troco e ele pediu para que eu continuasse sentada ali. Eu achei estranho, né? Mas um rapaz que estava ao lado dele disse assim pra mim, é que ele não sabe o caminho. E eu fiquei meio assim, falei, como assim, né? O motorista não sabe o caminho? E aí o motorista pegou e disse assim que ele era novo naquela linha, ele era de uma outra linha, mas a empresa colocou ele naquela linha. Só que ele não sabia o caminho. Então aquele rapaz que estava ao lado dele estava ajudando ele e falou assim, ó, eu ajudo até tal ponto, porque ele ia descer, e pediu para que eu ajudasse o restante do caminho. Só que eu ia descer antes do terminal. E eu falei, tá bom. Então aquele rapaz conduziu ele até um certo ponto, desceu e eu fiquei ali ao lado dele. E aí eu perguntei para ele, mas você não sabe realmente o caminho? Ele falou, mais ou menos, lembro de algumas coisas. E eu falei assim, você quer que eu vou com você até o terminal? E ele acenou que sim. E eu achei aquilo tão inusitado, né? Como que uma pessoa que está conduzindo um monte de gente, né? Tinha outras pessoas no ônibus e ele simplesmente não sabe o caminho. Eu falei, nossa, que responsabilidade da empresa. Mas apesar de achar essa situação inusitada, né, e estranha, eu entendi que nem sempre a gente vai ter a certeza do caminho que a gente vai percorrer. Às vezes nós entendemos que precisamos chegar num determinado lugar, só que a gente não sabe por onde seguir. E Deus, ele vai providenciar pessoas que estejam dispostas a nos ajudar, que vai deixar de fazer as suas coisas para simplesmente nos mostrar o caminho. E ele ainda me perguntou assim: "Ah, eu vou te atrapalhar?" Eu falei: "Não, tava indo para casa, não tem problema, vou com você até o terminal." E eu fui conduzindo aquele rapaz porque eu sabia o caminho. E eu entendi assim da parte do Senhor que muitas vezes a gente se sente confusa nas nossas vidas, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas a gente não faz ideia de qual caminho seguir, quais os lugares que a gente deve entrar para a gente chegar naquele lugar. Mas o Senhor, eu vi o cuidado de Deus naquela situação que não importa o quão confuso a gente se sinta, não importa o quão perdido a gente se sinta, porque eu me coloquei no lugar daquele homem, eu falei assim, meu Deus, ele deve estar tão inseguro e tão angustiado por não saber por onde seguir, qual rua entrar, e eu entendi o cuidado da parte do Senhor, que por mais que a gente se sinta inseguro e perdido em muitas situações da nossa vida, o Senhor, ele sempre vai colocar alguém que esteja disposto a nos ajudar, que vai deixar de fazer aquilo que precisa só para te levar no lugar que você precisa chegar. Então, independente da situação que aconteça com você, independente de quão perdido você se sinta na sua vida, saiba que o Senhor, o Deus, o verdadeiro Deus, ele vai prover pessoas para aparecer no seu caminho, só para te conduzir em segurança no lugar que você precisa estar, no lugar que você precisa chegar. Então eu queria compartilhar essa situação extremamente inusitada, mas que eu entendi que o Senhor é um Deus zeloso, que o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós, que o Senhor é um Deus que cuida dos dele. Então não importa o quão perdido a gente se sinta em determinados momentos da nossa vida, nós vamos chegar no nosso destino, porque o Senhor vai preparar pessoas para nos levar até ele. Amém? Deus abençoe vocês e boa noite.